Irmãos e irmãs, eu não pude falar com vocês, como costumo fazer com pessoas que têm o Espírito de Deus. Eu precisei falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, como se fossem bebês cristãos. Eu lhes dei leite, pois eu não poderia lhes dar comida sólida para comer, porque não estavam prontos para isso. Mesmo agora, vocês não estão prontos para isso, porque ainda são pessoas deste mundo. Por vocês ainda serem ciumentos e questionadores, isso não prova que ainda são pessoas deste mundo, e que se comportam exatamente como essas pessoas. Quando um de vocês diz, eu sigo Paulo, enquanto o outro fala, eu sigo Apolo, isso não demonstra que vocês estão agindo como as pessoas deste mundo? E quem é Apolo? Afinal de contas, quem é Paulo? Somos apenas servos de Deus, para que, por nosso intermédio, vocês acreditassem em Deus. Cada um de nós realiza o trabalho que Deus nos deu para fazer. Eu plantei as sementes, e Apolo cuidou da irrigação delas, mas foi Deus quem fez com que as sementes, que são vocês, se desenvolvessem. Então, não importa quem planta ou quem rega. O único que realmente importa é Deus, que faz com que vocês se desenvolvam. Quem planta e quem rega têm o mesmo objetivo, e ambos serão recompensados de acordo com o trabalho que fizeram. Nós trabalhamos junto com Deus, enquanto vocês são o campo de Deus, o seu edifício. De acordo com a bênção de Deus, a qual Ele me deu, eu coloquei o alicerce, como um construtor habilidoso. Agora, outra pessoa está construindo em cima do alicerce que eu coloquei. Quem constrói o prédio precisa olhar o que está sendo feito, pois ninguém pode colocar qualquer outro alicerce além daquele que já foi colocado, ou seja, Jesus Cristo. Aqueles que constroem sobre esse alicerce podem usar ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, mas o que quer que seja usado na construção da obra será mostrado um dia, pois no dia do julgamento, o fogo irá revelar a obra e testará a sua qualidade. O trabalho de cada um será mostrado pelo que realmente é. Se o que foi construído aguentar, então o seu construtor será recompensado. Mas, se o que foi construído for consumido pelas chamas, então o seu construtor não receberá a recompensa. Ele ainda será salvo, mas será como passar pelo fogo para se salvar. Vocês não sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês? Qualquer um que destrói o templo de Deus também será destruído por ele, pois o templo de Deus é sagrado, e vocês são o templo. Não se enganem. Se houver alguém entre vocês que pensa ser sábio de acordo com a sabedoria humana, então precisa se tornar louco para que possa ser verdadeiramente sábio. A sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Como as sagradas escrituras dizem, ele pega os sábios na própria sabedoria deles, e o Senhor sabe que os argumentos dos sábios não fazem sentido. Então, não sintam orgulho das pessoas, pois tudo isso é de vocês, seja Paulo, Apolo ou Pedro, ou o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Vocês têm tudo, e vocês pertencem a Cristo, e Cristo pertence a Deus. 1 Coríntios capítulo 3. Então, pensem em nós como servos de Cristo, a quem foi dada a responsabilidade pelos mistérios de Deus. Mais do que isso, aqueles que têm esse tipo de responsabilidade precisam ser fiéis. Pessoalmente, pouco me importa se vocês ou qualquer outra pessoa me julgam, pois nem eu mesmo me julgo. Eu não sei de nada que tenha feito de errado, mas isso não me torna moralmente justo. É o Senhor quem me julga. Então, não julguem nada antes da hora. É melhor que esperem até que o Senhor venha. Ele revelará todos os segredos que as trevas esconderam, e também revelará as intenções dos corações das pessoas. Deus dará a cada um os elogios que merece. Irmãos e irmãs, eu apliquei isso a Apolo e a mim mesmo como um exemplo para vocês. Assim, vocês aprenderão a não ultrapassar o que está escrito, e a não ser arrogantes, a ponto de preferirem uma pessoa e desprezarem outra. Quem os fez tão especiais? O que vocês têm que não lhes foi dado? E já que lhes foi dado tudo, por que sentem tanto orgulho, como se o que vocês têm não fosse dado por Deus? Vocês acham que têm tudo o que precisam. Vocês se acham tão ricos. Vocês agem como se já fossem reis, e não precisassem de nós. Eu realmente gostaria que vocês fossem reis, pois assim poderíamos governar com vocês. Do modo como vejo, Deus nos colocou a nós, os apóstolos, como os últimos da fila, como os que são condenados à morte. Nós servimos de espetáculo público diante de todo o universo, tanto para os anjos, quanto para os seres humanos. Nós somos os loucos de Cristo. Mas vocês? Como vocês são sábios em Cristo. Nós somos os fracos, mas vocês são tão fortes. Vocês têm as bênçãos, mas nós somos desprezados. Até agora, nós estivemos com fome e com sede. Temos carência de roupas. Apanhamos muito, e não há um único lugar ao qual possamos chamar de lar. Trabalhamos muito para nos sustentar. Quando as pessoas nos amaldiçoam, nós as abençoamos. Quando elas nos perseguem, nós suportamos. Quando somos insultados, respondemos com bondade. Mesmo agora, nós somos tratados como sujeira, como o pior lixo que existe no mundo. Eu não estou escrevendo essas coisas para que se sintam envergonhados, mas para alertá-los como filhos a quem eu amo muito. Ainda que vocês possam ter milhares de tutores na fé cristã, foi em Cristo Jesus que eu me tornei o pai de vocês, ao lhes anunciar o Evangelho. Então, peço a vocês que sigam o meu exemplo. Foi por isso que enviei Timóteo a vocês, meu filho fiel no Senhor, a quem eu amo muito. Ele fará com que vocês se lembrem de como eu sigo a Cristo, exatamente como eu sempre ensino em cada igreja que eu visito. Alguns de vocês se tornaram arrogantes, pensando que eu não me preocuparia em ir vê-los, mas eu logo irei visitá-los, se for a vontade do Senhor. Então, irei descobrir o que essas pessoas arrogantes estão dizendo, e que tipo de poder elas têm, pois o reino de Deus não é feito de simples palavras, mas, sim, de poder. Então, o que vocês querem? Eu devo ir com uma vara para bater em vocês? Ou com um coração cheio de amor, e com um espírito gentil? 1 Coríntios capítulo 4. Estão dizendo que a imoralidade sexual entre vocês, certos tipos de atos imorais, que nem mesmo os não-judeus praticam. Um homem está tendo relações sexuais com a própria madrasta, e ainda assim vocês têm tanto orgulho de si mesmos. Vocês não deveriam ter chorado de tristeza e ter excluído o homem que fez isso? Mesmo que eu não esteja fisicamente aí presente, eu estou em espírito, e exatamente como se eu estivesse presente, já julguei aquele que cometeu esse ato.
Quando vocês se reunirem em nome do Senhor Jesus, eu estarei aí com vocês em espírito e com o poder do nosso Senhor Jesus. Entreguem esse homem a Satanás, para que a sua natureza pecaminosa possa ser destruída e para que ele mesmo possa ser salvo no dia do Senhor. Vocês não deveriam se orgulhar disso. Vocês não sabem que só é necessário um pouco de fermento para que toda a massa cresça? Livrem-se desse fermento velho, para que vocês possam se transformar em uma nova massa para fazer pães sem fermento. Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, foi sacrificado. Então, vamos comemorar esta festa, não com o velho fermento ou com o fermento da maldade e da perversidade, mas, sim, com o pão feito sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Na outra carta que escrevi a vocês, eu disse que não deveriam se ligar a pessoas imorais. Eu não estava me referindo às pessoas imorais deste mundo, às que são gananciosas e que enganam os outros ou que adoram ídolos, pois se fosse assim, vocês precisariam sair deste mundo. O que eu quis dizer, quando escrevi, foi que vocês não deveriam ter nada a ver com quem se diz cristão, mas que é imoral, ganancioso, ou que adora ídolos, ou é bêbado, ou que engana os outros. Nem mesmo compartilhem uma refeição com alguém assim. Não cabe a mim julgar os que não são da igreja. Mas, vocês não deveriam julgar aqueles que fazem parte da igreja? Deixe que Deus julgue os que não fazem parte da igreja. Expulsem esse homem mau do meio de vocês. 1 Coríntios capítulo 5. Quando algum de vocês tem uma queixa contra o seu irmão, como ousa apresentar essa causa a um juiz pagão? Em vez disso, vocês deveriam levar isso diante de outros irmãos. Vocês não sabem que os irmãos na fé em Cristo irão julgar o mundo? Se vocês irão julgar o mundo, então, não são capazes de julgar casos mais simples. Será que vocês não sabem que iremos julgar até mesmo os anjos? Então, devemos julgar muito mais o que se relaciona a esta vida. Assim, se vocês precisam julgar coisas relacionadas a esta vida, porque procuram juízes que não são respeitados pela igreja, ao dizer isso, eu estou tentando envergonhá-los. O quê? Não há, entre vocês, uma pessoa sábia, que possa resolver uma queixa que tenha surgido? Mas, em vez disso, um irmão leva ao tribunal outro irmão e apresenta a queixa para que juízes que não creem em Deus resolvam a questão. O simples fato de haver disputas de uns contra os outros, a serem resolvidas diante de juízes, já pode ser considerado como um completo desastre. Não seria melhor aceitar a injustiça? Por que não ficar com o prejuízo? Mas, vocês preferem causar injustiça e enganar até mesmo os seus próprios irmãos. Vocês não sabem que aqueles que são injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Pessoas imorais, os que adoram ídolos, que cometem adultério, pervertidos sexuais, homossexuais, ladrões, gananciosos, bêbados, abusadores ou trapaceiros, não herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês já foram assim, mas, agora, foram purificados e santificados. Vocês se tornaram justos em nome do Senhor Jesus Cristo e do Espírito do nosso Deus. As pessoas dizem, eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser. Mas, nem tudo é apropriado. Eu sou livre para fazer tudo o que eu quiser, mas eu não deixarei que nada me controle. As pessoas dizem, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Mas, Deus irá destruir tanto o alimento quanto o estômago. O corpo não é feito para ser usado para os imorais, e, sim, para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Por seu poder, Deus, que ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará da mesma forma. Vocês não sabem que os seus corpos são parte do corpo de Cristo? Deveria eu pegar uma parte do corpo de Cristo e unir ao corpo de uma prostituta? É claro que não. Vocês não percebem que qualquer pessoa que tenha relações com uma prostituta se torna um único corpo com ela? Lembrem-se do que as Sagradas Escrituras dizem. Os dois se tornarão um único corpo. Mas, quem se une ao Senhor se torna, espiritualmente, uma única pessoa com Ele. Afastem-se da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que as pessoas cometem ocorrem fora do corpo. Mas a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Vocês foram comprados por um alto valor. Então, usem o seu corpo para glorificar a Deus. 1 Coríntios capítulo 6. Agora, tratarei dos assuntos a respeito dos quais vocês escreveram para mim. É bom não se casar. No entanto, por causa da tentação da imoralidade sexual, é melhor que cada homem tenha sua própria esposa, e cada mulher o seu próprio marido. O marido deve satisfazer as necessidades sexuais da sua esposa, e a esposa, as do seu marido. O corpo da esposa não pertence apenas a ela, mas também ao seu marido. E, da mesma maneira, o corpo do marido não pertence apenas a ele, mas também à sua esposa. Então, não se neguem um ao outro, a não ser que os dois concordem em não ter relações durante um tempo, por exemplo, para se dedicarem à oração. Mas, depois, voltem a ter, para que Satanás não os tente a pecar, por causa da sua falta de autocontrole. Eu estou lhes dizendo isso não como uma ordem, e, sim, como uma sugestão. No entanto, eu desejaria que todos fossem como eu, mas cada pessoa tem o seu próprio dom dado por Deus. Um tem este dom, outro tem um dom diferente. Para aqueles que ainda não são casados, ou que ficaram viúvos, eu diria que é melhor que eles fiquem como eu, sem se casar. Mas, se não podem controlar os desejos sexuais, então, eles devem se casar, pois é melhor se casar do que se queimar de desejo. Estas são as minhas orientações para quem é casado. Este mandamento não é meu, mas do Senhor. A esposa não deve se separar do marido. Porém, se ela se separar, ela não deve se casar novamente, ou então, deve voltar para o seu marido. E o marido também não deve deixar a esposa. E para o restante de vocês, e agora sou eu falando, e não, o Senhor, eu diria, se um homem cristão tiver uma esposa não cristã, e ela quiser continuar vivendo com ele, então, ele não deverá se separar dela. E se uma mulher cristã tiver um marido não cristão, e ele quiser continuar vivendo com ela, então, ela não deverá se separar dele.
Para um marido que não é cristão, a relação do casamento é santificada pela esposa cristã. E, para uma esposa que não é cristã, a relação do casamento é santificada pelo marido cristão. Caso contrário, significaria que os seus filhos seriam impuros. Mas, agora, eles são santos. Entretanto, se o cônjuge não cristão quiser ir embora, deixe que vá. Nesses casos, o cônjuge cristão não está ligado de maneira servil, pois Deus nos chamou para vivermos em paz. Esposa, como sabe se você poderá salvar o seu marido? Marido, como sabe se você poderá salvar a sua esposa? Mas, com exceção desses casos, cada um deve permanecer na situação em que o Senhor o colocou e deve continuar a viver a vida para a qual Deus o chamou. Essa é a minha orientação para todas as igrejas. Você era circuncidado quando se converteu, não desfaça a circuncisão. Você não era circuncidado quando se converteu, não faça a circuncisão. A circuncisão não significa nada, da mesma forma que o fato de não ser circuncidado também não significa nada. Seguir os mandamentos de Deus é o que realmente importa. Todas as pessoas deveriam permanecer na posição em que elas estavam quando foram chamadas. Se você era um escravo quando foi chamado, não se preocupe. Embora se você tiver uma oportunidade de se libertar, aproveite-a, pois se você era um escravo quando o Senhor o chamou, agora é um homem livre, que trabalha para o Senhor. Da mesma maneira, se você foi chamado quando era livre, agora você é um escravo de Cristo. Você foi comprado por um alto preço. Então, não se torne escravo de outro ser humano. Irmãos e irmãs, diante de Deus, permaneçam na condição em que vocês estavam quando foram chamados. E agora, em relação aos solteiros, eu não tenho uma orientação específica do Senhor. Assim, darei a minha opinião como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é considerado digno de confiança. Por causa da atual situação difícil que estamos passando, acho que é melhor simplesmente ficar como você se encontra. Você já é casado? Não procure se separar. Você não é casado? Não procure se casar. Mas, se você se casar, não estará cometendo pecado algum. Se uma mulher solteira se casar, ela não estará cometendo nenhum pecado. Mas, vocês terão muitos problemas no mundo em que vivemos agora, e eu gostaria de poupá-los disso. Eu lhes digo, irmãos e irmãs, que o tempo é curto, e, a partir de agora, aqueles que são casados, devem viver como se não fossem casados. E também aqueles que choram, como se não chorassem. Aqueles que celebram, como se não celebrassem. Os que compram, como se não fossem donos do que compraram. E para os que tratam das coisas deste mundo, como se isso já não trouxesse mais satisfação. Pois a atual ordem mundial está desaparecendo. Eu preferiria que vocês não passassem por essas preocupações. Um homem solteiro presta mais atenção ao que é importante para o Senhor, e em como agradá-lo. Mas, um homem casado presta atenção ao que é importante neste mundo, e em como ele pode agradar a sua esposa. E assim está dividido. Da mesma maneira, quanto às mulheres, tanto as viúvas quanto as solteiras, elas podem dar mais atenção ao que é importante para o Senhor. Então, elas podem se dedicar de corpo e alma ao Senhor. Mas, uma mulher casada volta a sua atenção ao que é importante neste mundo, e em como ela pode agradar ao seu marido. Eu estou dizendo isso para o próprio bem de vocês. Eu não estou tentando colocar uma corda em volta do pescoço de vocês, mas, sim, lhes mostrar a coisa certa a ser feita, para que possam servir ao Senhor, sem distrações. Mas, se um homem achar que está se comportando de uma forma inadequada com a sua noiva, e que ainda sente uma forte paixão por ela, e que deve se casar, ele não estará pecando por se casar. Mas, se um homem permanece firme em seus princípios, e não há obrigação de se casar, e ele consegue dominar os seus sentimentos, então, ele faz bem em não se casar. Assim, o homem que se casa faz bem, e o homem que não se casa faz melhor ainda. A esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas, se o marido dela morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, contanto que ele pertença ao Senhor. Mas, em minha opinião, ela seria mais feliz se não casasse novamente. E eu acho que também falo pelo Espírito de Deus, ao dizer isso. 1 Coríntios capítulo 7. Yahvé, Deus Altíssimo, no poder da Tua palavra, Seu Filho amado, nosso Senhor, nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Pai, eu quero te adorar, sentir Tuas mãos me tocar. A Tua presença me trouxe amor. A serpente do